O capacitor, como qualquer elemento elétrico ou elemento do circuito elétrico, ele muitas vezes precisa ser associado, seja porque eu preciso de algum tipo de capacitância específica, que as minhas condições materiais sejam impossíveis de construir. Por exemplo, se eu quiser um valor específico de capacitância, eu não vou produzir aquele capacitor para aquela variável. Normalmente o que se faz na indústria vamos fazer 5 tipos de capacitor. E aí você, a partir da associação desses elementos, obtém a capacitância equivalente ou o capacitor que você precisaria para sua aplicação. É isso. Aí o que acontece? Quando a gente está fazendo uma associação de elementos de um circuito, a gente tem dois tipos de associação. A associação em paralelo, onde cada elemento vai ter a mesma diferença de potencial, ou a diferença de potencial vai ser constante em todos os elementos do circuito, todos os elementos associados em paralelo, é importante. Ou associação em série. Quando a associação é em série, todos os elementos vão ter a mesma corrente, ou nesse caso, como a gente está falando de capacitores, a mesma carga. Por que isso é importante? Porque existem outros elementos de circuito e eles também vão ser associados. Só que eles vão ser sempre associados seguindo essas duas regras. Quando é em paralelo, a diferença de potencial é constante. Quando é em série, a corrente é constante. Certo. Agora eu tenho essas duas constantes. Como é que eu vou encontrar, no caso, a capacitância equivalente, ou a capacitância que eu desejo, e que me motivou a fazer a associação desses capacitores? Pela o termo que sobra. No caso da associação em paralelo, se a diferença de potencial é constante, significa que cada capacitor teria sua própria corrente, nesse caso, sua própria carga. E, por isso, o capacitor equivalente a essa associação vai ter uma carga que vai ser a soma da carga de todos os capacitores individuais. Pela mesma lógica, na associação em série, onde a corrente é constante, cada elemento resistivo vai ter uma diferença de potencial diferente. E a diferença de potencial que o capacitor equivalente vai sentir é a soma da diferença de potencial de cada capacitor individualmente. Com essas duas relações, a gente pode simplesmente aplicar a definição do caso da capacitância, ou a mesma ideia pode ser aplicada tanto para resistência, capacitores, indutores. O único problema, a única dificuldade que pode surgir é a maneira com que o resistor, ou o capacitor, ou o indutor, ou qualquer elemento do circuito relacione corrente e diferença de potencial. Essa relação pode ser um pouco complicada dependendo do elemento do circuito, mas é sempre a mesma ideia. Então, no caso da associação em paralelo, cada capacitor, no caso substituindo a carga aqui, então a gente vai ter capacitância 1, todos vão ter a mesma tensão, ou diferença de potencial, então quando a gente faz a associação em paralelo de capacitores, a gente soma todas as capacitâncias. Quando a gente faz a associação em série, partindo dessa relação, substitui a diferença de potencial, a carga ou corrente é a mesma, então a gente vai ter que o inverso da capacitância equivalente vai ser igual ao inverso da capacitância de cada capacitor somada. Então, o valor da capacitância equivalente a partir dos elementos associados, no caso do capacitor, é um pouco mais complicado quando se trata de capacitores em série. A energia eletrostática, quando a gente está tratando de uma carga que está se movendo
sobre uma diferença de potencial é dessa forma. Aplicando a definição de capacitância, a gente chega nessas duas relações. O interessante dessa relação, ou no caso dessa relação aqui especificamente, é que essa relação, quando a gente está carregando o capacitor, a carga se desloca para dentro do capacitor e a diferença de potencial fornecida pela bateria ou fonte de energia. Só que quando a gente desliga, ou no caso desconecta, as duas extremidades da placa, quando a gente deixa o capacitor carregado sozinho, ele vai ter esse Q é o que está gerando V, e V está gerando Q. No caso, a carga entre as placas gera esse valor, a diferença de potencial. Claro que esses valores são só numéricos, eles não têm, nesse caso, não são eles que são contados aqui, mas eles têm o mesmo valor, então a gente pode aplicar essa relação para a energia de um capacitor qualquer. Certo, a gente tem essa relação. A partir... pode ser qualquer um, vou escolher essa relação entre energia, capacitância e tensão. A gente falou que a energia de um capacitor, com algumas aspas, é armazenada no campo elétrico. Então, o que a gente vai tentar fazer é encontrar uma relação entre energia eletrostática e campo elétrico. Ou, no caso, campo elétrico entre as placas. A gente vai usar um capacitor de placas paralelas, que é o capacitor mais simples e que todos os outros capacitores podem virar um capacitor de placas paralelas, desde que eu esteja pegando um ponto muito pequeno da superfície do capacitor. Aplicando essas duas condições, a gente chega nessa relação. Uma coisa que eu coloquei aqui, que é um pequeno salto, é que a gente considera que no capacitor de placas paralelas, o campo elétrico é constante e uniforme. Então, a diferença de potencial dele é uma relação bem simples. E aqui a gente vai ter energia eletrostática dividido por volume, porque no caso esse aqui é o volume entre as placas. Eu tenho a área e tenho o diâmetro. Então essa densidade é igual a 1 sobre 2 a permissividade no vácuo vezes o módulo ao quadrado do campo elétrico entre as placas. O interessante dessa relação é que ela nos permite chegar numa relação mais ampla e mais geral entre a energia potencial e o campo elétrico. Então, no caso de um volume qualquer e de um campo qualquer, a energia elétrica armazenada nele vai ser igual a integral desse cara aqui, que a gente vai integrar sobre todo o volume. Nesse caso, o volume pode ser grande o suficiente para que o campo elétrico varie com o volume. Só ressaltando que essa relação ela vale para além dos capacitores.